Bem-vindo a mais uma aula do canal Biologia Evolutiva. E a aula de hoje vai ser sobre sistema respiratório. Quando falamos sobre respiração, a gente vai lembrar de alguns processos. O primeiro, respiração celular, que vai acontecer onde? Dentro das nossas células. A famosa ATP, para ser mais específico, acontece na mitocôndria. Ela que vai produzir essa energia. Depois lembramos das trocas gasosas. As trocas gasosas relacionadas ao nosso pulmãozinho. Desse jeito, a gente vai ter dois tipos de respiração diferentes. Aeróbios e anaeróbios. Aeróbios que respiram o quê? Oxigênio. E anaeróbios que respiram gás carbônico, como algumas bactérias e fungos. Ah, professor, então quer dizer que anaeróbios são as arvorezinhas? Não, gente. As árvores respiram oxigênio. Elas só absorvem gás carbônico no processo de fotossíntese, que é isso a gente vai ver mais pra frente, ok? Vamos só uma curiosidade sobre o câncer? Coisa pouca. As pessoas geralmente fumam cigarrinhos e toda vez que elas absorvem essa fumaça, elas acabam diminuindo um pouco a nossa imunidade. O que acontece também é que elas estimulam o crescimento desorganizado das células. E aí acontecem os tumores malignos relacionados ao câncer de pulmão. Tudo bem? Vamos falar sobre as trocas gasosas nos animais. Apresentamos aqui na imagem a seguir uma minhoquinha, um peixinho, um grilinho e um cachorrinho. A minhoca ela faz através de tegumento trocas gasosas chamadas cutânea, respiração cutânea, pela pele. Os peixes pelas brânquias. Os insetos pelas traqueias. E os cachorrinhos, como são mamíferos também, respiração pelo pulmão. Gente, lembrando, os aracnídeos têm uma respiração chamada filotraqueal. Essa respiração filotraqueal é por conta que seu pulmão, também chamado, com um nome um pouquinho diferente, pulmão foliáceo, o pulmão dele parece um livro fechado, cheio de folhinhas, ok? Por isso recebe esse nomezinho. Aqui, uma imagem a seguir, um anfíbio. Por que eu coloquei um anfíbio nessa imagem? Bem, porque o anfíbio é praticamente o rei da respiração. Não que ele tenha um mais complexo processo de respiração, é que ele tem mais meios de respirar o oxigênio, ok? Quando ele é um girininho, ele respira através das brânquias, ok? Quando ele fica adulto, ele respira pela respiração cutânea, pela pele, respiração pulmonar. Ah, mas por que, professor, ele respira com esses dois tipos diferentes? O pulmão deles é um pulmão bem primitivo, ok? Bem simples. O que acontece é que ele não dá conta do oxigênio necessário para ele sobreviver. Então, ele faz a respiração cutânea, pela pele. A pele dele é bem fininha, extremamente, altamente vascularizada. Tranquilo, gente? Está muito rápido? Se tiver, você vai no cantinho do vídeo e reduz a velocidade, ok? Brincadeira. Vamos lá, sistema respiratório. Agora já entrando no sistema respiratório dos humanos, ok? Vamos lá. Função, trocas gasosas, hematose. A hematose, gente, vai ser a troca do gás carbônico pelo oxigênio na nossa corrente sanguínea. Mas isso vai acontecer lá dentro dos pulmões. Processo de oxigenação do sangue nos pulmões. Passando, vamos ver algumas imagens de pulmão, 2, e vai ter um nomezinho chamado pleura. O que é pleura? Pleura vai ser essa camada, essa pele que envolve o nosso pulmãozinho maravilhoso e lindo. Já nas fossas nasais, ela vai ter algumas funções, como filtração do ar, ele filtra o ar que vai entrar no nosso organismo. Vamos ter o aquecimento do ar, o ar está bem frio do lado de fora, você entra, ele dá aquela aquecida. E vamos ter a umidificação, o ar está bem seco, você acaba umidificando esse ar, ok? Através de uma camada de muco que a gente tem no narizinho. Claro que através desse processo de filtração e umidificação, as impurezas do ar acabam ficando no nosso nariz e a gente tira aquela melequinha deliciosa, ok? Lembrando que toda vez que essa mucosa inflamar, vai causar uma sinusite em você. Vamos para a faringe. Gente, a faringe é comum ao sistema respiratório e digestório. Como que a gente faz para pensar em faringe? Bem, é simples. É só fazer uma associação bem boba.
Farinha, farinha lá da Bahia, brincadeira. A farinha é de se comer, ok? E a farinha de cocaína, farinha, ela é de se cheirar. Então você lembra, farinha de cocaína, farinha de se comer. Faringe, que vai ser associado ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Tranquilo? Vamos falar sobre a laringe. A laringe que está relacionada ao sistema respiratório, ok? Apenas o sistema respiratório. Ela não está interligada ao sistema digestório. Na laringe, ela se localiza desde a epiglote até a traqueia. Uma das funções muito importantes é que nela se localiza as cordas vocais, então ela está relacionado ao processo de fala humana. Bem, outra função muito importante é a própria epiglote, como se fosse uma válvula que impede a entrada de alimento no nosso sistema respiratório. Fácil, né? Vamos passando o slide. Traqueia. Na traqueia tem uma quantidade relativamente grande de muco. Qual é o objetivo disso? Retenção de partículas. Todas as partículas que não foram retidas do nosso sistema respiratório, lá nas fossas nasais, no início, são retidas agora. Pelo menos se tenta reter essas partículas através do muco e através de células ciliadas. Ok? Passando mais uma vez o slide para vocês verem uma imagem bonitinha. Brônquios e bronquíolos. Bem, resumindo mesmo, eles vão levar o oxigênio até os alvéolos pulmonares, onde vai acontecer a hematose. Ah, mas professor, quem é essa hematose? Vou mostrar agora para vocês o astro da respiração. Lá nos alvéolos pulmonares vai acontecer uma troca de gás carbônico por oxigênio nas hemácias. E esse processo é denominado hematose. Observe a imagem a seguir. O oxigênio entra e o gás carbônico sai. Ok? Gente, a hematose é simplesmente isso. Lembrando que os alvéolos pulmonares, como na imagem a seguir, é altamente vascularizado, para facilitar nesse processo de troca. Mecânica respiratória. Observe a imagem a seguir. O que está acontecendo? A ação do diafragma e dos músculos intercostais, que se localizam nas costas, obviamente, provocam uma pressão, fazendo o quê? Ajudando, criando o processo respiratório. Observem só como ocorre o processo de dilatação, como ele infla. Bem interessante, né, gente? Vamos passando. Vamos falar agora sobre o mal das montanhas. Geralmente as pessoas que vivem em lugares baixos têm uma quantidade pequena de glóbulos vermelhos, suficiente para transportar oxigênio. Pessoas que moram em lugares bem altos, eles têm uma quantidade maior, porque o ar é bem rarefeito. Então eles precisam de mais glóbulos vermelhos para transportar maior quantidade de oxigênio. Fácil, né? Por isso, gente, que alguns jogadores vão 1-2 semanas antes no lugar onde que vai acontecer a partida, para o organismo deles se acostumar, começar a produzir mais glóbulos vermelhos. Senão, vai acontecer o que com eles? Fadiga, cansaço. Tranquilo? Vamos passar e vamos falar agora sobre transportes de gases. Hemoglobina. Hemoglobina é um pigmento respiratório que, na verdade, ele aumenta a eficácia do transporte de gases. Tranquilo? A hemoglobina misturada com oxigênio vai formar a oxiomoglobina. Simplesmente, o que é isso? É a mistura de oxigênio com hemoglobina, oxiemoglobina. Fácil, tranquilo, né? Lembrando, se não fosse a hemoglobina, o nosso corpo só ia conseguir produzir, transportar, na verdade, 2% do oxigênio que ele necessita. Gente, aqui embaixo está a oxiemoglobina, ok? Transporte de CO2. 7% plasma sanguíneo, 23% hemoglobina, 70% na forma de bicarbonato, que vai deixar o pH bem básico. A carbohemoglobina é simplesmente a mistura do quê? Do CO2 com a hemoglobina. Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos continuar. Controle dos movimentos respiratórios. Células nervosas, junto com o bulbo, porção do cérebro que vai estar relacionado a isso, vai ajudar também ao pH do sangue, uma vez que as artérias têm que ser mantidas em cerca de 7,4
e o sangue venoso tem que estar mantido em 7,35 pH. Ok? O que pode regular isso? Vamos ter dois processos. A alcalose, que é quando você sobe aquelas montanhas, uma quantidade pequena de oxigênio, aumento do pH e você tem perda excessiva de gás carbônico. Já a acidose vai acontecer o processo ao contrário, aumento do CO2 e vai diminuir o pH. Lembrando, gente, que nessas duas hipóteses pode acontecer morte, ok? Aqui está uma questãozinha para vocês, só para entenderem melhor sobre o soluço. Muito obrigado, se gostaram do vídeo, dá um like, por favor, compartilhar, se inscreva no canal, ok, gente? Muito obrigado pela sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!